Então, vamos mergulhar nisso. E se a forma como a gente pensa sobre oração estivesse, na verdade, focada na parte errada da conversa? Essa nossa análise de hoje explora uma ideia que vai contra o senso comum, a de que a maturidade espiritual não vem de falar melhor, mas sim de aprender a ouvir. Vamos começar com essa pergunta que é bem provocadora. A gente geralmente assume que precisa melhorar as palavras, pedir mais, falar de um jeito mais eloquente. Mas a fonte que a gente analisa hoje vira essa ideia de cabeça para baixo. Ela sugere que o verdadeiro desafio mesmo é a nossa capacidade de escuta. De acordo com o texto, a Escritura indica que o problema central do ser humano não é uma falha na fala. O problema começa muito antes, na nossa incapacidade de ouvir a voz certa no meio de tantas outras. É uma questão de recepção, sabe? Não de transmissão. Essa mudança de perspectiva é a chave de tudo. O esforço todo muda de lugar. Em vez de ficar tentando falar mais ou melhor, o objetivo passa a ser aprender a ouvir, da maneira correta. É uma alteração fundamental de foco, que redefine todo o processo da oração. Agora, o que nos impede de ouvir? Bom, não são só as distrações de fora, tipo o celular tocando. O obstáculo mais significativo, segundo a nossa fonte, é o barulho que a gente carrega aqui dentro. E o que seria esse ruído interno? Olha, são exemplos bem familiares. A nossa pressa, a nossa necessidade de ter o controle, as nossas teologias que a gente não digeriu direito e até o excesso de conhecimento que não virou sabedoria. Esse barulho todo acaba abafando a escuta. E aí a gente chega nesta afirmação, que é bem impactante. O problema não é a falta de oração, é o excesso de fala durante a oração. Ela acabou virando um monólogo onde a gente descarrega ansiedades, mas raramente para ouvir uma resposta. Certo. Então qual é a solução? Aqui a gente entra num ponto de virada fundamental. Biblicamente, a primeira função da oração não é conseguir coisas, pedir ou decidir. É, antes de qualquer coisa, desocupar o coração. Esse versículo do Salmo 62 é a chave. Derramar não significa organizar os pensamentos ou filtrar as emoções. Não. É um ato de esvaziamento, de colocar para fora tudo aquilo que está ocupando o espaço e impedindo a escuta. Na prática, derramar o coração é um exercício de honestidade radical. É admitir a confusão, é verbalizar as frustrações, expor os medos sem tentar deixar eles mais bonitinhos. É um processo bruto, mas absolutamente necessário. A metáfora aqui é simplesmente perfeita. O propósito desse esvaziamento não é fazer uma oração bonita ou correta. O objetivo é limpar o canal de comunicação para que seja possível, finalmente, começar a ouvir. Sem isso, o risco é ouvir só o eco dos nossos próprios desejos. Depois de esvaziar, o que vem? O silêncio. Mas é muito importante entender que não se trata de um silêncio passivo, um vazio. Pelo contrário, é um silêncio ativo. Uma disciplina que precisa ser aprendida. O silêncio espiritual é uma postura de atenção plena. E ele é desconfortável, porque expõe a nossa pressa, a nossa necessidade de controle. É por isso que não é algo natural. É uma habilidade que se desenvolve com a prática, com o tempo. A tradição bíblica, como no Shema, que é a oração central do judaísmo e significa ouve, mostra que escutar é um processo de 3 camadas. Não basta perceber o som, né? É preciso acolher a mensagem e, por fim, permitir que ela nos transforme. A escuta madura integra esses 3 níveis. Ok, a teoria é fascinante, mas como isso funciona na prática? A fonte nos oferece um kit de ferramentas bem concreto para treinar essa habilidade de escuta. A primeira prática é reservar momentos de oração sem uma lista de pedidos ou de tópicos. O objetivo não é necessariamente ficar em silêncio, mas abrir mão de conduzir a conversa, sabe? Simplesmente estar disponível para ouvir. Essa comparação resume perfeitamente a mudança de mentalidade. A questão fundamental deixa de ser o que vamos falar e passa a ser o que ainda não conseguimos absorver do que já foi dito. Muda tudo. A segunda prática envolve mudar a forma como a gente lê as escrituras. Em vez de consumir grandes volumes de texto com aquela ansiedade, a sugestão é ler menos, mas repetir mais. Isso permite que o texto nos confronte, que ele desmonte as nossas certezas. E essa ideia é capturada de forma brilhante nessa citação. A leitura não é para adquirir informação, mas para passar por uma transformação. É um processo que nos consome e nos refaz por dentro. Aqui a gente tem uma técnica muito útil. Quando os pensamentos de distração surgem durante a oração, em vez de lutar contra eles, a prática é nomeá-los. Isto é medo, isto é ansiedade, e entregá-los.
Nomear algo é trazer para a luz, e ao fazer isso a gente enfraquece o poder daquilo. E esse ponto é crucial. A capacidade de ouvir amadurece muito mais pela obediência do que pelo acúmulo de informações. A sensibilidade espiritual aumenta quando agimos com base no que já entendemos, por menor que seja o passo. E talvez este seja o ponto mais libertador de toda essa análise. Não se trata de uma técnica a ser dominada, mas de uma peregrinação, de uma longa jornada. E isso tira a pressão da perfeição, tira a pressão do fracasso. A metáfora de aprender um novo idioma é perfeita para isso. Ninguém espera falar fluentemente do dia para a noite, né? Exige tempo, prática, erros e muita repetição. O mesmo se aplica a aprender a ouvir no sentido espiritual. E vamos terminar com essa ideia poderosa que redefine completamente o que significa maturidade espiritual. Não se trata de eloquência, mas de sintonia. Não é sobre o nosso discurso, mas sobre a nossa capacidade de ouvir e responder. E essa talvez seja a transformação mais profunda de todas.